manipulações, guerras, conflitos históricos e territoriais. Confira no vídeo de hoje a história de 12 homens que se autodeclararam ou foram declarados o Messias e o Salvador ao longo da história, e todas as coisas boas ou ruins que isso trouxe para o mundo. Eu sou o Fragmentado e vamos para o vídeo de hoje. Começando com o que provavelmente é o mais popular e mais conhecido de todos, Jesus de Nazaré. Data dos anos 4 a.C. a 30 d.C., no território de Israel e Palestina. Jesus nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Trabalhou como carpinteiro até iniciar sua vida pública aos 30 anos. Atraiu multidões com mensagens sobre o reino de Deus, amor ao próximo, perdão e justiça. Seus milagres, como curas e exorcismos, o tornaram famoso. Entrou em conflito com as autoridades religiosas e foi executado pelos romanos como um rebelde. Seus seguidores afirmaram que ele ressuscitou ao terceiro dia, o que levou à fundação do cristianismo. É considerado o Messias por muitas pessoas e muitos cristãos ao redor do mundo. Simão Bar. Data de 135 anos depois de Cristo, na região da Judéia. Simão liderou uma revolta contra o Império Romano entre 132 e 135 d.C. Foi proclamado Messias por Rabi Akiva, uma das maiores autoridades judaicas da época. Criou um governo autônomo e cunhou moedas com símbolos messiânicos. A revolta foi brutalmente esmagada por Roma. Jerusalém foi devastada e os judeus foram proibidos de entrar na cidade. Após sua morte, foi considerado um falso Messias, e seu fracasso levou a um ceticismo duradouro entre os judeus sobre novas alegações messiânicas. Zabbatai Zevi. Data entre 1626 e 1676, na região do Império Otomano. Nascido em Esmirna, era um estudioso da Cabala. Em 1648, anunciou ser o Messias, afirmando que redimiria os judeus e os levaria de volta a Israel. Seu carisma atraiu seguidores por toda a Europa e norte da África. Em 1666, foi preso pelo sultão otomano. Diante da escolha entre a morte e o Islã, converteu-se ao islamismo. Muitos fiéis ficaram chocados, mas alguns continuaram a segui-lo secretamente, formando os sabataístas. Seu movimento inspirou outras seitas místicas e messiânicas nos séculos seguintes. Jacob Frank. Data de 1726 a 1791, no território da Polônia. Jacob Frank surgiu como herdeiro espiritual de Zabbatai Zevi. Proclamou-se o Messias e afirmou que a salvação viria através do pecado sagrado. Ensinava doutrinas antinomistas contra a lei religiosa e realizava rituais secretos. Enfrentou forte oposição dos rabinos e foi excomungado. Convertido ao cristianismo, com parte de seus seguidores, foi preso pelos austríacos. Apesar de tudo, manteve seu status de líder messiânico até sua morte. Sua seita sobreviveu por gerações em círculos fechados. Hong Xiuquan. Data de 1814 a 1864, no território da China. Após falhar repetidamente nos exames imperiais, teve visões que interpretou como revelações divinas. Acreditava ser irmão mais novo de Jesus e fundou o movimento Taiping. Rejeitava religiões tradicionais chinesas e pregava um cristianismo sincrético. A rebelião Taiping, que durou entre 1850 a 1864, foi um dos conflitos mais sangrentos da história, com mais de 20 milhões de mortos. Criou um estado teocrático com leis rígidas e morreu antes do fim da guerra, e seu reino foi destruído pelas tropas imperiais com apoio ocidental. Mirza Ghulam. Data de 1835
a 1908, no território da Índia. Teólogo muçulmano e reformador, fundou um movimento especial em 1889. Afirmava ser o Mahdi e o Messias prometido, reencarnação de Jesus em missão espiritual. Ensinava que Jesus sobreviveu à crucificação e morreu na Caxemira. Defendia uma interpretação pacífica do Islã. Apesar de duramente criticado por ortodoxos, sua comunidade cresceu e hoje conta com milhões de seguidores. Haile Selassie, data de 1892 a 1975, na região da Etiópia. Foi coroado imperador em 1930, com o título de Leão de Judá. Rastafaris jamaicanos, inspirados por Marcus Garvey, e reconheceram como a segunda vinda de Cristo. Apesar de nunca ter declarado ser o Messias, sua figura se tornou central no rastafarianismo, que considera imortal. Durante a invasão italiana na Etiópia, exilou-se e foi recebido como símbolo de resistência. Após retornar ao poder, foi deposto em 1974 e morreu em circunstâncias suspeitas sobre o regime comunista. Sun Myung, data de 1920 a 2012, no território da Coreia do Sul. Após uma visão com Jesus aos 16 anos, fundou a Igreja da Unificação em 1954. Afirmava que sua missão era completar o trabalho de Jesus, que teria morrido antes de consumar sua missão messiânica. Considerado o Messias por seus seguidores, promovia ideais de pureza, casamentos sagrados e unificação global. Realizou casamentos coletivos com milhares de casais. Teve influência política e empresarial em diversos países. Seu legado é mantido por seus filhos e discípulos até os dias de hoje. Jim Jones, data de 1931 a 1978, no território dos Estados Unidos. Começou como pastor metodista e defensor dos direitos civis. Fundou o Templo dos Povos, que promovia comunismo cristão e integração racial. Com o tempo, passou a se declarar a encarnação de Cristo, Buda e Lenin. Levou seus seguidores à Guiana para criar Jonestown, uma comunidade utópica. Após denúncias de abusos, um deputado americano visitou o local e foi morto. Jones ordenou o suicídio coletivo de mais de 900 pessoas com cianeto, e sua história é símbolo máximo de manipulação messiânica. David Koresh, data de 1959 a 1993, no território dos Estados Unidos. Tornou-se líder dos ramos davidianos nos anos 1980. Dizia ser o Cordeiro do Apocalipse e que apenas ele poderia interpretar os 7 selos bíblicos. Criou um complexo em Yaco, no Texas, com armas e seguidores. Acusado de abuso sexual e posse ilegal de armas, foi cercado pelo FBI em 1993. Após 51 dias, o local pegou fogo durante uma operação, matando 76 pessoas, incluindo Koresh. O caso gerou debate sobre liberdade religiosa e uso da força federal. Ingrid Cristo, 1948 até hoje, no território do Brasil. Nascida em Santa Catarina, como Álvaro Thaís, teve revelações em 1979, que o levaram a se identificar como a reencarnação de Jesus. Fundou a comunidade Soust, em Brasília, onde vive com seus discípulos. Veste-se como Jesus, prega mensagens espirituais, ecológicas e críticas à sociedade capitalista. Já foi expulso de vários países por se proclamar Cristo. Conhecido por sua presença midiática e aparência teatral, é tratado por muitos como uma figura folclórica, mas tem seguidores fiéis. Sergei Torop, 1961, território da Rússia. Após perder o emprego como policial, disse ter recebido uma revelação de que era Cristo reencarnado. Fundou uma seita na Sibéria com milhares de seguidores. Pregavam uma mistura de cristianismo, ambientalismo e esoterismo, proibindo carne, álcool e dinheiro. Criou uma comunidade autossustentável, com rígido controle social, e em 2020 foi preso sob acusação de abuso psicológico e exploração. Ainda hoje, muitos seguem suas doutrinas, mesmo após sua detenção. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e até a próxima.